Olá! Hoje o tema do vídeo será um tanto quanto diferente, pois não vamos falar de uma história falsa sobre um programa falso com acontecimentos falsos. Vamos falar sobre um programa cuja influência foi mundial desde os anos 2000, e este é o programa Pop the Performer. Caso não conheça, Pop the Performer é uma animação 3D japonesa ambientada num circo no meio do deserto chamado Wolf Circus, contendo como protagonistas Pop, o palhaço, seu assistente, Kedamono, e Pap, o pai de Pop e palhaço sênior da Wolf Circus, servindo como líder também. Além deles, há alguns personagens secundários como um alienígena que habita na exosfera logo acima da Wolf Circus, um sapo falante indestrutível cujo seu interior é um espaço ilimitado e uma híbrido de carro e elefante chamada Paola, usada como veículo para Pap e animal de estimação para os demais. O seriado contém 39 curtas com por volta de 5 minutos e 10 segundos produzidos para Kids Station, um canal de televisão infantil japonês que exibe também alguns animes voltados para adolescentes e adultos durante a noite, semelhante ao Adult Swim no Cartoon Network dos Estados Unidos. O anime foi dirigido, escrito e criado por Ryuji Masuda, ilustrado pela Wakako Masuda, que é a esposa de Ryuji, animado por Shohei Murai e Takayuki Ito, e com a música relativamente boa por Osamu Tezuka e Aoyagi Tsuneo. Sua estreia ocorreu em 3 de janeiro de 2000, porém com o piloto em 1999, e encerrou-se em 28 de dezembro de 2001, porém com um especial de ano novo em 1º de janeiro de 2003. O show possui 3 temporadas e assim como a maioria dos desenhos infantis, os episódios não possuem ordem cronológica. Ou seja, se algum personagem passa por alguma mudança em um episódio, no próximo episódio tudo volta a ser o que era antes, como se nada tivesse acontecido. Mas será mesmo que com estas cores brilhantes, aparências amigáveis e um canal chamado Kids Station, Pop the Performer é realmente um programa infantil? Vamos descobrir. Episódio 1, primeira temporada. Mágica. O episódio começa com Pop no uso de uma motosserra para fazer o clássico truque de mágica de serrar uma pessoa ao meio, com esta pessoa sendo Kedamono, relutante. O guia para esta mágica não parece muito descritivo. Pop também parece não dar muita atenção para ele, assim apenas fazendo a mágica o mais rápido possível, em um cenário e música exageradamente desesperadores. Pop começa a imaginar um cenário onde está fazendo o show e apresentando sua mágica, onde, inesperadamente, o truque funciona, com Kedamono realmente cortado ao meio, porém vivo e até orgulhoso. Mas há um problema, Kedamono não tem a mínima ideia de como juntar seu corpo novamente. Pop demonstra ter uma ideia, novamente se imaginando naquele show onde prometeria grudar seu assistente novamente, e até que funciona. Porém a parte traseira de suas pernas está invertida, tornando a cauda de Kedamono visível ao próprio, o que o deixa em pânico. Já quanto a Pop, acaba ficando aparentemente angustiado e corre para trás de uma tenda para cavar um buraco. Buraco este que serve para abafar a gargalhada de Pop, que não queria rir na frente do amigo e apenas fingiu desespero. Porém, Kedamono segue e acaba flagrando Pop rindo de sua situação, fazendo sua máscara mudar para uma macabra máscara de Renya, assim demonstrando sua raiva a Pop, e assim se iniciando uma perseguição. Espera, eu não expliquei o conceito das máscaras de Kedamono? Pois bem, ocorre que canonicamente Kedamono tem vergonha de ser um lobo e quer se parecer com um humano, assim utilizando máscaras para ocultar sua misteriosa face, roupas e o costume de andar sobre 2 patas. Kedamono de alguma forma conseguiu prender centenas de máscaras de uma vez em seu rosto, assim com essas máscaras representando seus sentimentos, sempre com uma caindo quando ele muda de sentimento e a próxima máscara sendo o que ele está sentindo naquele momento. Esse fato até mesmo explica a amizade de Pop e Kedamono, afinal, Pop na maioria das vezes não trata Keda como um animal. Agora que está contextualizado, vamos prosseguir. Kedamono acaba alcançando Pop, assim o prendendo na mesma caixa do truque e explicitamente não dando a mínima para as instruções, apenas cortando Pop em várias partes. Keda então se imagina naquele show, desta vez com ele apresentando o truque. Porém, ao invés de aparecer Pop, não aparece nada, fazendo Kedamono estranhar e olhar em volta até que ele encontre a cauda de Pop atrás de uma tenda.
O fato de Pop ter escapado desanima Keda, até que de repente na sua direita aparecem 3 outros Pops escondidos, com esta confusa surpresa assustando Kedamono. No final, Kedamono não tem sucesso em sua fuga e acaba sendo encurralado por aqueles vários Pops, que apesar de tudo, apenas queriam atormentar Keda como forma de vingança por ter o separado. É bizarro. Uma confusa, brutal e macabra forma de humor que ainda assim mantém um tom besteirol de um show infantil. Coisa que ainda mantém a dúvida sobre este show ser para crianças ou para o período noturno da Kids Station que é destinado a adultos. Pois bem, vamos ver se com mais episódios nossa dúvida é removida. Episódio 2, primeira temporada, Limbo. O episódio começa com Pop e Kedamono jogando o clássico jogo Dança do Limbo, que consiste em atravessar uma barra sem encostar nela com as costas voltadas para o chão. Porém, Pop não parece ser nem um pouco bom, chegando até se machucar feio e atrair risos de uma plateia. Ele parece comigo. Esse grafite na parede não tem uma história ao certo e nem são considerados personagens. Porém, pelo que eu pesquisei, eles são literalmente só uma pintura normal que alguém fez lá naquela parede onde Pop e Kedamono imaginam serem pessoas vivas formando uma audiência pro circo, semelhante a como Pop e Keda se imaginaram no show no episódio anterior. Sendo reais ou não, Pop não gosta nem um pouco de imaginar eles rindo de sua cara. Assim, em fúria, foi agredir aquela falsa audiência. Porém, por ser uma parede, acaba machucando seu próprio pé. Bem, isso acaba tirando risos até de Kedamono, que infelizmente é flagrado por Pop e forçado a jogar Limbo também, conseguindo com uma baita facilidade. Quando Kedamono foi tentar de novo, Pop abaixou a barra um pouco, mas ao perceber que Keda iria conseguir novamente, decide dificultar um pouco abaixando a barra ao máximo possível e ateando fogo nela. Quando Keda se aproxima da barra, ele relutante olha para Pop, que faz esta expressão psicótica por um momento. Depois de um tempo pensando, Kedamono decide tentar, e, com muita dificuldade, consegue atravessar a barra de fogo sem encostá-la. Pop começa a aplaudi-lo em genuína surpresa enquanto uma música muito estranha e aflitante começa a tocar, até se revelar que Keda na verdade não venceu, tendo encostado sua cauda e começado a pegar fogo por inteiro. Kedamono persegue Pop, desta vez não por raiva, e sim por desespero de não saber o que fazer nesta situação. Nesta confusão, ambos acabam caindo numa caixa com fogos de artifício que graças às chamas acabam sendo lançados levando Keda e Pop. Apesar de tudo, os estouros de fogos acabam agradando a falsa plateia, sendo possível ouvir aplausos e assobios até que o episódio terminasse comicamente. Porém, sem deixar muito claro se Pop e seu assistente sobreviveram. Limbo é o episódio que mais deixa exposta essa liberdade dos criadores neste programa, com detalhes impiedosamente macabros para qualquer criança, a começar por essas trilhas sonoras específicas que nem ao menos foram feitas pelos compositores originais. Episódio 3, primeira temporada, Acrobacia. O episódio começa em um dia nublado com Kedamono se exercitando enquanto Pop se equilibra em cima de um barril, até que ele começa a deslizar para dentro do barril e pela sua posição ficar aparentemente preso, o que assusta Kedamono.
Quando Keda se aproxima para tentar ajudar Pop, é surpreendido com a cabeça do próprio aparecendo e rindo de Kedamono, que enquanto se recupera deste susto, uma leve chuva começa a cair. A chuva logo pesa com relâmpagos, fazendo Pop desesperadamente tentar sair de seu barril e Keda correr para trás de uma cerca. Pop para de se debater após se assustar com o raio e lentamente se vira para onde Kedamono está, triste por estar encharcado e sozinho. Kedamono se emociona, puxando um guarda-chuva e rapidamente colocando no barril para proteger Pop, que demonstra felicidade. Keda também fica feliz por ajudar seu amigo. Até um raio de repente acertar Pop em cheio, queimando completamente tudo e fazendo Pop ainda dentro de seu barril cair. O pior é que isto tudo ocorre com a animada música de abertura tocando, mesmo enquanto Kedamono começa a chorar. Os sinos de uma igreja tocam conforme a chuva diminuía. Kedamono, ainda chorando, leva uma flor até Pop ainda carbonizado, até de repente seus olhos abrirem e seu barril quebrar por completo, mostrando que Pop de alguma forma nem queimado estava. Kedamono se esconde pela confusão e Pop levanta, meio tonto e com eletricidade rodeando seu corpo. Os olhos de Pop ficam azuis e uma colher vai até seu punho, demonstrando o magnetismo. Então, uma frigideira voa em direção à outra mão de Pop e acaba acertando e atordoando Keda. Pop percebe seus poderes e começa a rir em sanidade enquanto mais energia aparece em seu corpo. Simplesmente tudo com metal na Wolf Circus passa a ser atraído por Pop, que não parece se incomodar até um caminhão ser atraído e o atingir. Kedamono, novamente chorando, pega sua flor e coloca no peito de Pop, se lembrando dos momentos passados com seu amigo, com sua última memória sendo a de Pop sendo atropelado, com esta memória percebendo de um detalhe. Antes de ser atropelado, Pop havia traído uma panela cheia de frango frito, fazendo com que Kedamono, horrivelmente apaixonado neste alimento, esqueça completamente do acidente e até mesmo pise em Pop, partindo à procura da panela. Pop acorda, tonto e sangrando pelo nariz. Olha para Kedamono comendo em felicidade seus frangos, e então Kedo percebe observando e sente um pouco de vergonha, largando uma de suas coxas. Pop não demonstra surpresa, porém demonstra decepção pelo descaso de seu amigo, que aceita e simplesmente volta a comer seus frangos até o término do episódio. Bem, esta foi a ponta do iceberg apenas para vocês entenderem melhor do que se trata este show, pois mais episódios serão narrados em breve. Mas o ponto é que isso obviamente não é nem um pouco recomendável para crianças. Descrever estes episódios em certos momentos parecia narrar uma creepypasta sobre algum programa, algo como Red Mist ou o próprio Happy Happy, mas não, este é Pop the Performer com sua essência, e esta essência é viciante. Quando eu menos esperava, estava maratonando os 39 episódios das 3 temporadas, vendo cada vez mais bizarrices bem piores do que as dos episódios que eu falei pra vocês, porém isso diverte. Para uma criança deve causar arrepios, porém para o restante, este humor duvidoso com esses polígonos mal feitos, nos menos de 50 episódios de 5 minutos são muito bem assistíveis e agradáveis até formar uma comunidade, o que formou. A maioria deste país ou de outro não deve conhecer, porém no Japão isso foi uma baita de uma febre com todo tipo de produto possível. E bem, assim como tinham mesmo algumas crianças, também tinham, claro, os adultos. E isso ressalta a questão deste show ser para crianças que finalmente responderei. O show nasceu quando Ryuji Masuda simplesmente decidiu que queria fazer uma animação em computação gráfica. E por sorte havia uma oportunidade no Kids Station de um espaço de 5 minutos para Ryuji inserir sua obra. E foi graças a um conhecido não revelado de Ryuji que seu desejo se tornou realidade. Porém, ocorre que Ryuji não tinha ideia do público-alvo da Kids Station, pois nunca havia assistido qualquer programa nela. Ele afirma que se um dos executivos pensasse que o programa era ruim para as crianças, Pop the Performer jamais teria existido, assim sendo um tiro no escuro. E bem, diferente de Forensic no vídeo de Happy Happy, Ryuji aparentemente não precisou drogar ninguém para que os loucos da Kids Station aceitassem seu programa para as crianças. Porém, sem confiar tanto naquele trabalho e disponibilizando apenas 100.000 ienes por episódio, ou seja, R$ 1.785 levando em conta a época. E segundo Shohei Murai, um dos animadores,
Isso era tão pouco que eles foram forçados a inicialmente terem apenas 2 personagens e também forçados a escolherem um deserto como cenário além da Wolf Circus. Um número mínimo possível de personagens e uma cena e os 3 dedos de Pop também são resultados desse baixo orçamento, pois como devem saber, estas são formas práticas de economizar o trabalho da animação. E apesar dessa polêmica feroz sobre Pop estar sendo transmitido para crianças por engano e que gerou até mesmo um episódio banido, a Kids Station quebrou a cara, pois como eu já disse várias vezes, Pop the Performer foi um tremendo sucesso. Pra se ter uma ideia, em 2017 a própria Kids Station chamou Ryuji Masuda para uma sequência, mas ele infelizmente recusou por não querer que parecesse algo medíocre. Se essa decisão foi boa ou ruim, nunca saberemos. Porém, chegamos a ter até mesmo mangás, onde podemos ver histórias inéditas e sem nenhum diálogo, pois no próprio show original, Pop, Kedamono ou Papi nunca falaram nada, com esta limitação de orçamento sendo na verdade boa e servindo para pessoas do mundo todo assistirem Pop the Performer e facilmente entenderem. Aliás, no final das histórias em quadrinhos, Kedamono abandona o Wolf Circus por temer que o fato dele ser um lobo fosse exposto. Então, para os amantes do Lobo Roxo, fica esta triste informação. Durante sua fama, Ryuji e Wakako fizeram muitas outras animações 3D e histórias em quadrinhos. Após Pop, ambos começaram o anime Mr. Stan on Junk Alley, em 2003, Funny Pets, em 2006, curta-metragens, e atualmente Ryuji está trabalhando em 2 novas histórias em quadrinhos. Peyton and Me, onde acompanha o Pop mais velho, agora Dr. Pop, Peyton, robô de Pop, e Genny, o protagonista de 12 anos. Além de Kinky Kurin, um mega crossover de todos os personagens da autoria de Ryuji e Wakako dentro do colégio. Infelizmente, as 2 obras estão em hiato indefinido. E para você ter ideia, a popularidade de Pop the Performer foi tamanha que chegou até mesmo no alcance do jogo Yandere Simulator, contendo uma referência secreta ao Kedamono, além dos populares vídeos de Ena, com esse não sendo muito explícito, mas sendo possível notar muitos elementos que parecem inspirados em Pop the Performer, desde efeitos sonoros até aparências. Enfim, a intenção deste vídeo não era atacar o programa, acusar qualquer coisa e nem de longe expressar algo indesejado. Eu tenho um grande apreço por este programa e venho neste vídeo o introduzir deste mundo. Ou melhor, deste circo. Há mais alguns vídeos aqui sobre este tema, e eu espero de coração que você tenha se interessado e mergulhe neste circo assim como aconteceu comigo, pois no fim, Pop é o palhaço. Obrigado por chegar até aqui e adeus!